Aula 1. Disponibilidade de agendamento. Para amanhã, certamente temos vagas disponíveis para a reunião de amanhã. Isso é ótimo, John. É importante ter flexibilidade no agendamento para acomodar todos. Absolutamente. Queremos garantir que todos possam participar e contribuir para o encontro. Que opções de tempo temos para a reunião de amanhã? Temos 3 horários disponíveis: 9 horas, 13 horas e 15 horas. Qual deles funciona melhor para si? Prefiro o horário das 3 horas. Dá-me tempo suficiente para encerrar as minhas tarefas matinais. Parece bom. Vamos agendar a reunião para as 13 horas de amanhã. Perfeito. Vou marcá-lo no meu calendário. A reunião será realizada presencialmente ou online. Teremos uma reunião online, uma vez que estamos a trabalhar remotamente neste momento. Isso funciona para mim. As reuniões online são convenientes e poupam tempo de viagem. De facto. É eficiente e permite-nos estabelecer ligações independentemente das nossas localizações físicas. Há tópicos específicos ou pontos da ordem do dia que devamos preparar para a reunião. Sim, vamos discutir o cronograma do próximo projeto e atribuir tarefas. Percebi. Vou certificar-me de rever os detalhes do projeto e vir preparado com qualquer dúvida. Isso seria ótimo, Ana. A sua contribuição e insights são sempre valiosos. Obrigado, John. Estou ansioso para a reunião e colaborar com a equipa. Da mesma forma, Ana. É sempre produtivo e inspirador trabalhar em conjunto para os nossos objetivos. Agradeço o trabalho de equipa e o apoio que temos dentro da nossa organização. Absolutamente. Somos mais fortes quando trabalhamos juntos e aproveitamos os pontos fortes uns dos outros. Essa é a beleza de uma colaboração eficaz. Conseguimos mais quando combinamos os nossos esforços. Não podia estar mais de acordo, Ana. Vamos fazer da reunião de amanhã um sucesso e fazer avançar o nosso projeto. Parece um plano, John. A reunião de amanhã estará um passo mais perto dos nossos objetivos comuns. Ainda bem que estamos na mesma página, Ana. Um encontro produtivo e impactante amanhã. Felicito, John. Vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo juntos e alcançar grandes resultados. Absolutamente, Ana. Vemo-nos na reunião de amanhã. Aula 2. Diferenças culturais. É fascinante ver como as diferenças culturais moldam as nossas perspectivas. Absolutamente, John. Cada cultura traz valores únicos e formas de ver o mundo. É interessante como algo pode ser considerado educado numa cultura mas rude noutra. Isso é verdade, John. Os gestos e costumes podem variar muito entre as diferentes culturas. Podes dar-me um exemplo de uma diferença cultural que acha intrigante, Ana? Um exemplo é o conceito de espaço pessoal. Em algumas culturas, as pessoas preferem ficar mais próximas durante as conversas, enquanto outras valorizam mais a distância. Isso é intrigante, Ana. É importante estar atento a estas diferenças para evitar mal-entendidos.
Definitivamente, John. Estar atento às nuances culturais ajuda a promover uma melhor comunicação e respeito. Concordo. É essencial abordar as diferenças culturais com uma mente aberta e vontade de aprender. Absolutamente, John. Abraçar a diversidade enriquece a nossa compreensão do mundo. Já encontrou alguma diferença cultural que a surpreendeu, Ana? Sim, John. Quando viajei para o Japão, fiquei espantado com a sua ênfase na polidez e no respeito nas interações sociais. Isso é interessante, Ana. É importante adaptarmos-nos aos costumes dos locais que visitamos. Sim, John. O respeito pelos costumes e tradições locais é uma forma de valorizar a cultura. Existem valores universais que transcendem as diferenças culturais. Sim, John. Valores como a bondade, a honestidade e a compaixão são frequentemente valorizados em todas as culturas. Isso é reconfortante, Ana. É bom saber que alguns valores podem colmatar lacunas culturais. Absolutamente, John. Encontrar um terreno comum ajuda a construir ligações e fomentar a compreensão. Como podemos educar-nos sobre as diferentes culturas e as suas perspectivas? Uma maneira é ler livros ou ver documentários sobre diferentes culturas, John. É uma ótima sugestão, Ana. Permite-nos obter insights sobre diversas perspectivas. Outra forma é através de conversas com pessoas de diferentes origens culturais. Concordo, Ana. A troca de experiências e ideias pode alargar os nossos horizontes. Lição 3: Aventuras emocionantes nas montanhas. Montanhas. Isso soa emocionante. Enfrentou alguma experiência emocionante durante a sua recente viagem de montanha, Ana? Absolutamente, John. As montanhas oferecem uma beleza de tirar o fôlego e aventuras emocionantes. Fale-me de um dos momentos mais memoráveis da sua viagem. Um dos destaques foi chegar ao cume de um pico desafiante. A sensação de realização foi incrível. Deve ter sido uma experiência estimulante. Como é que se preparou para uma subida tão exigente? Treinei semanas antes, concentrando-me em exercícios de resistência e força. Era essencial estar fisicamente preparado. Posso imaginar. A escalada de montanhas requer um elevado nível de aptidão e resiliência mental. De facto, o aspecto mental é igualmente importante. Trata-se de superar desafios e manter-se determinado. Houve algum obstáculo inesperado que teve de ultrapassar durante a subida? Sim, encontramos uma repentina tempestade de neve perto do pico. Isso tornou o trilho escorregadio e a visibilidade era fraca. Isso soa desafiador. Como é que conseguiu navegar através da tempestade? Contamos com o nosso equipamento de montanhismo e seguimos os marcadores ao longo do percurso. Exigia cuidado extra e trabalho em equipa. O trabalho em equipa é crucial em tais situações. É importante apoiarmos e vigiarmos uns aos outros. Absolutamente. Tivemos de comunicar eficazmente e tomar decisões em equipa para garantir a segurança de todos.
Tinha algum momento de medo ou dúvida durante a subida? Houve momentos de dúvida, principalmente quando confrontados com falésias íngremes ou clima imprevisível. Mas lembrei-me das minhas capacidades e mantive-me focado. Superar o medo e a dúvida é, por si só, uma conquista significativa. Mostra força e determinação. Definitivamente. As montanhas ensinam-nos lições valiosas sobre resiliência, perseverança e autoconfiança. Percebo porque é que o alpinismo é uma experiência tão emocionante e transformadora. É mesmo, John. As montanhas têm uma maneira de ultrapassar os nossos limites e revelar a nossa força interior. Iria para outra aventura na montanha no futuro, Ana. Absolutamente. Já estou a planear a minha próxima expedição de montanha. O fascínio das montanhas é irresistível. Isso é fantástico, Ana. Admiro o seu espírito aventureiro e vontade de abraçar desafios. Obrigado, John. A vida é para ser vivida ao máximo, e as aventuras nas montanhas acrescentam alegria e beleza à nossa viagem. Não podia estar mais de acordo, Ana. Aqui estão aventuras de montanha mais emocionantes e as lições que elas trazem. Felicito, John. Vamos continuar a explorar as maravilhas das montanhas e a ultrapassar os nossos limites. Na verdade, Ana. Vamos embarcar em novas aventuras nas montanhas e criar memórias inesquecíveis ao longo do caminho. Aula 4. Ansiedade no exame e pausas curtas. Os exames podem ser estressantes, Ana. Como é que gera a ansiedade dos exames? É importante encontrar estratégias que funcionem para si. Uma coisa que me ajuda é fazer pequenas pausas durante as minhas sessões de estudo. Isso é interessante. Com que frequência faz pausas e por quanto tempo? Costumo fazer uma pequena pausa a cada 45 minutos a 1 hora. São cerca de 5 a 10 minutos para recarregar e relaxar a minha mente. O que faz durante essas pausas para aproveitá-las ao máximo? Tento envolver-me em atividades que me ajudem a relaxar e a afastar a minha mente dos estudos. Posso alongar-me, ouvir música ou dar uma curta caminhada. Isso soa como uma boa maneira de refrescar a sua mente e prevenir o burnout. Absolutamente. Fazer pausas permite-me manter o foco e evita que a fadiga se estabeleça. Tem alguma dica para aproveitar ao máximo as pausas curtas? Uma dica é evitar verificar o seu telemóvel ou ficar preso nas redes sociais. Em vez disso, faça algo que realmente relaxe e rejuvenesça. Isso é um bom ponto. É fácil distrair-se com os nossos dispositivos durante os intervalos. Outra dica é definir um temporizador para a sua pausa para que não acabe por ficar muito tempo longe dos estudos. A gestão do tempo é crucial quando se trata de estudar. Definir um temporizador pode ajudar a manter o equilíbrio. Exatamente. Trata-se de encontrar o equilíbrio entre o tempo de estudo focado e fazer as pausas necessárias. Acha que fazer pausas curtas ajuda a reduzir a ansiedade do exame? Sim, definitivamente ajuda. Ao dar-me pausas regulares, sinto-me menos sobrecarregado e mais no controle das minhas sessões de estudo. É ótimo ouvir isso. Gerir a ansiedade do exame é essencial para o seu melhor desempenho.
Absolutamente. É importante priorizar o autocuidado e criar uma rotina de estudo que funcione para si. Existem outras estratégias que utiliza para lidar com a ansiedade dos exames? Sim, para além das pausas, também pratico exercícios de respiração profunda e uma conversa interior positiva para acalmar a minha mente. A respiração profunda e as afirmações positivas podem ser ferramentas poderosas para gerir o stress. Eles realmente são. Trata-se de cultivar uma mentalidade positiva e acreditar nas suas capacidades. Obrigado por partilhar as suas ideias, Ana. Tenho a certeza que muitos alunos acharão estas dicas úteis. Seja bem-vindo, John. Espero que estas estratégias possam tornar o estudo e os exames um pouco menos assustadores para os outros. Tenho a certeza que o farão. Aqui estão os hábitos de estudo eficazes, a gestão da ansiedade dos exames e a obtenção do sucesso. Felicito, John. Vamos apoiar-nos mutuamente e conquistar esses exames com confiança. Absolutamente, Ana. Juntos, podemos superar a ansiedade dos exames e sobressair nas nossas atividades académicas. Aula 5. Exercitações intensas e construção de força. Ana, ouvi dizer que tem feito uns treinos intensos ultimamente. Como consegue manter a sua frequência cardíaca elevada durante as suas sessões de treino? É tudo uma questão de incorporar exercícios de alta intensidade na minha rotina, John. Isso é o que aumenta a minha frequência cardíaca e torna-a bastante intensa. Isso soa desafiador, mas eficaz. Podes dar-me um exemplo de exercício de alta intensidade que faz? Um exercício que adoro são os burpees. É um movimento de corpo inteiro que combina cardio e treino de força. Fica mesmo o meu coração a bombear. Os burpees são duros, mas trabalham vários grupos musculares. Quantos costuma fazer numa sessão? Pretendo conjuntos de 10 a 15 burpees, com intervalos de descanso curtos no meio. Mantém a intensidade elevada e mantém-me a ultrapassar os meus limites. Isso é impressionante, Ana. Posso imaginar o quão desafiantes e gratificantes esses treinos devem ser. Definitivamente são, John. Treinos intensos levam-me ao limite e ajudam-me a construir força tanto física como mentalmente. Por falar em força, que outros exercícios faz para construir a força geral? Incorporo exercícios como agachamentos, deadlifts e flexões na minha rotina. Estes movimentos compostos visam múltiplos grupos musculares e ajudam a construir força. Exercícios compostos são ótimos para construir força funcional. Com que frequência treina para ver o progresso? Treino cerca de 4 a 5 vezes por semana, dando ao meu corpo tempo suficiente para descansar e recuperar entre as sessões. O repouso e a recuperação são cruciais para o crescimento muscular e prevenção de lesões. Tem alguma dica para a recuperação? Absolutamente. Eu priorizo o sono e asseguro-me de descansar o suficiente. Além disso, incluo alongamento e rolagem de espuma para ajudar na recuperação muscular. Essa é uma abordagem abrangente para a recuperação. É importante cuidar do nosso corpo depois de treinos intensos. Definitivamente, John. Cuidar do nosso corpo permite-nos continuar a desafiar-nos e a progredir. Notou outros benefícios dos seus treinos intensos e treino de força? Absolutamente. Além de construir força física, sinto-me mais energizado, confiante e focado noutras áreas da minha vida.
Isso é fantástico, Ana. É incrível como o exercício pode ter efeitos tão positivos em vários aspectos do nosso bem-estar. É mesmo, John. O exercício não é apenas uma questão de aptidão física, mas também de bem-estar mental e emocional. Estou inspirado pela sua dedicação e pelos resultados que alcançou através dos seus treinos intensos. Obrigado, John. É tudo uma questão de encontrar exercícios e rotinas que desafiem e motivem pessoalmente. Bem, certamente motivou-me a incorporar mais treino de intensidade e força nos meus treinos. Fico feliz em ouvir isso, John. Vamos continuar a esforçar-nos e a desfrutar dos benefícios de treinos intensos juntos. Absolutamente, Ana. Estamos a desafiar os nossos limites, construir força e abraçar o poder dos treinos intensos. Felicito, John. Vamos continuar a crescer mais fortes, tanto física como mentalmente, através das nossas jornadas de fitness. Na verdade, Ana. Vamos continuar a lutar pela grandeza e inspirar os outros ao longo do caminho. Aula 6: Aluguer de automóveis e coberturas de seguros. Ana, ouvi dizer que alugou um carro recentemente. Conseguiu cobertura de seguro para isso? Sim, fiz questão de obter um seguro da empresa de aluguer. É importante ter essa paz de espírito. Absolutamente. Podem acontecer acidentes, e ter cobertura de seguro pode salvá-lo de despesas inesperadas. Isso é verdade. É melhor estar preparado e protegido, especialmente quando conduz um veículo alugado. Optou pela cobertura básica de seguro ou optou por opções de cobertura adicionais? Decidi optar pelas opções de cobertura adicionais. Pode custar um pouco mais, mas proporciona uma proteção mais ampla. É uma escolha sábia, Ana. A cobertura adicional pode ser benéfica, especialmente se planeia conduzir em áreas desconhecidas. Exatamente. Queria garantir que tem cobertura para eventuais danos ou acidentes. Verificou também se o seu seguro de carro pessoal cobre veículos de aluguer? Sim, eu fiz. O meu seguro de carro pessoal não oferece cobertura para carros de aluguer, por isso sabia que tinha de o conseguir separadamente. É bom saber disso. Muitas pessoas assumem que o seu seguro pessoal cobre alugueres, mas nem sempre é o caso. Sim, é importante consultar a sua seguradora para perceber as suas opções de cobertura. A empresa de aluguer explica-lhe os detalhes da cobertura do seguro. Sim, forneceram-me toda a informação necessária e responderam às minhas perguntas sobre a cobertura. Isso é fantástico. É essencial ter uma compreensão clara do que o seguro cobre e quaisquer limitações. Absolutamente. Ajuda a conhecer os termos e condições para evitar surpresas mais tarde. Para além do seguro, a empresa de aluguer prestou algum serviço ou benefício adicional? Sim, ofereceram assistência na estrada em caso de avarias ou emergências durante o período de aluguer. A assistência na estrada pode ser um salva-vidas, especialmente quando está num local desconhecido. Definitivamente. Dá-me paz de espírito saber que a ajuda está apenas a um telefonema de distância se algo correr mal. Tinha de pagar uma caução quando alugou o carro.
Sim, tive de fornecer uma caução no momento do aluguer. É uma prática padrão para a maioria das empresas de aluguer de automóveis. É importante levar em consideração o depósito de segurança ao fazer o orçamento do seu aluguer. Absolutamente. É uma retenção temporária dos seus fundos, por isso é crucial planear em conformidade. Obrigado por partilhar a sua experiência, Ana. É útil saber sobre aluguel de carro e seguro. Seja bem-vindo, John. Espero que esta informação possa ajudar outras pessoas quando alugarem um carro no futuro. Tenho a certeza que sim. Viagens seguras e agradáveis, quer seja nos nossos próprios carros ou veículos alugados. Felicito, John. Vamos priorizar a segurança e a proteção sempre que estivermos na estrada. Absolutamente, Ana. Vamos conduzir sempre com responsabilidade e tomar decisões informadas para a nossa tranquilidade. Aula 8. Viagens e enriquecimento cultural. Ana, sempre admirei a tua paixão por viajar. Ver o mundo é realmente enriquecedor, não é? Absolutamente, John. Viajar permite-nos explorar diferentes culturas, alargar as nossas perspectivas e criar memórias duradouras. Não podia estar mais de acordo. Cada vez que visito um novo lugar, sinto que aprendo algo novo sobre o mundo e sobre mim mesmo. Essa é a beleza das viagens. Abre as nossas mentes a novas experiências e ajuda-nos a apreciar a diversidade do nosso planeta. Tem algum destino de viagem favorito que deixou uma impressão profunda em si? É difícil escolher apenas um, mas devo dizer que visitar Kyoto, no Japão, foi uma experiência transformadora para mim. O que tornou Kyoto tão especial para si? Kyoto está impregnado de história e tradição. Os templos antigos, os jardins deslumbrantes e as cerimônias do chá eram incrivelmente cativantes. Isso soa fantástico. É fascinante como diferentes partes do mundo têm os seus tesouros culturais únicos. Absolutamente. É por isso que acredito que viajar é uma forma de educação. Ensina-nos sobre o mundo de uma forma que os livros não podem. Não podia estar mais de acordo, Ana. Vivenciar diferentes culturas em primeira mão é uma experiência verdadeiramente imersiva e esclarecedora. E não têm de ser destinos longínquos. Até explorar o nosso próprio país pode ser igualmente enriquecedor. Tens razão. Por vezes esquecemos a beleza e a riqueza cultural que existe mesmo no nosso próprio quintal. É por isso que faço um esforço para explorar atrações locais e joias escondidas sempre que posso. Tem alguma dica para alguém que quer começar a viajar mas não sabe por onde começar? Comece pequeno, John. Escolha um destino próximo que lhe interesse e planeie uma viagem curta. É uma ótima maneira de mergulhar no mundo das viagens. É uma abordagem prática. É importante dar o primeiro passo e construir a sua confiança como viajante. Exatamente. À medida que ganha mais experiência, pode aventurar-se gradualmente por locais mais distantes e exóticos. Qual é a lição mais valiosa que aprendeu nas suas viagens? Uma das lições mais valiosas que aprendi é a importância da adaptabilidade e abraçar o desconhecido. Viajar requer certamente flexibilidade e capacidade de navegar em situações desconhecidas.
Sim, ensina-nos a sair das nossas zonas de conforto, a ser engenhosos e a apreciar a beleza da espontaneidade. Posso ver como viajar pode ser uma experiência transformadora e transformadora para muitas pessoas. É mesmo, John. Alarga os nossos horizontes, fomenta a empatia e cria ligações com pessoas de diferentes esferas da vida. Bem, certamente inspiraram-me a embarcar em mais aventuras de viagem e a abraçar as experiências enriquecedoras que oferecem. Fico feliz em ouvir isso, John. O mundo está à espera de ser explorado e é tanto para descobrir e aprender. Aqui está a alegria de viajar, a beleza do intercâmbio cultural e as memórias ao longo da vida que criamos ao longo do caminho. Felicito, John. Vamos continuar a explorar, a aprender e a crescer através das nossas viagens, perto e longe. Absolutamente, Ana. Vamos abraçar as maravilhas do mundo e continuar a ser enriquecidos pelas nossas experiências. Lição 9. Planeamento de viagem eficiente. Ana, quando se trata de viajar, aprendi que planear é a chave. É importante verificar o horário e planear o seu percurso com antecedência. Absolutamente, John. Ter um itinerário bem pensado pode poupar tempo, dinheiro e stress desnecessário durante a sua viagem. Como costuma planear as suas viagens? Tem alguma estratégia que possa partilhar? Uma das primeiras coisas que faço é pesquisar o destino e fazer uma lista de atrasos e atividades imperdíveis. É um excelente ponto de partida. Ajuda a ter uma ideia clara do que pretende experimentar e explorar. Depois de ter a minha lista, priorizo os atrasos com base na sua proximidade e na quantidade de tempo que tenho disponível. Isso faz sentido. É importante ser realista e alocar tempo suficiente para cada atividade ou ponto turístico. Absolutamente. É melhor desfrutar plenamente de alguns lugares do que correr por muitos e não apreciá-los totalmente. Como decide o modo de transporte para se deslocar durante a sua viagem? Depende do destino, John. Às vezes, o transporte público é conveniente e econômico, enquanto em outros casos, alugar um carro pode ser mais prático. Entendo. É bom considerar fatores como o sistema de transporte local, a acessibilidade e a distância entre as atrações. Definitivamente. Ao escolher o meio de transporte mais adequado, pode tornar a sua experiência de viagem mais tranquila e agradável. Tem alguma dica para evitar longas filas e multidões nas atrações turísticas populares? Uma estratégia eficaz é visitar locais populares no início da manhã ou no final do dia, quando as multidões são mais finas. É uma abordagem inteligente. Permite vencer a correria e ter uma experiência mais pacífica. Além disso, comprar bilhetes online com antecedência pode ajudá-lo a contornar longas filas e poupar tempo. Essa é uma ótima dica. Vale sempre a pena verificar se as atrações oferecem bilhetes online ou opções sem filas. Absolutamente. Um pouco de pré-planeamento pode ajudar muito a maximizar o seu tempo e minimizar os tempos de espera. E as opções gastronómicas durante as suas viagens? Como é que decidam de comer? Gosto de pesquisar a gastronomia local e restaurantes populares de antemão. Ler comentários e recomendações pode ajudar-me a encontrar lugares autênticos e deliciosos para comer.
É uma boa estratégia. Experimentar pratos locais e experimentar a cultura culinária de um lugar é sempre o ponto alto de qualquer viagem. Definitivamente é John. A comida é uma janela para a cultura e tradições de um destino. Tem alguma dica final para um planeamento eficiente da viagem? Uma dica importante é ser flexível e permitir espaço para descobertas inesperadas ou alterações nos seus planos. Isso é um excelente ponto. Às vezes, as experiências mais memoráveis acontecem quando nos desviamos do plano original. Exatamente. É importante ter uma estrutura para a sua viagem, mas também deixar espaço para a espontaneidade e novas aventuras. Bem, Ana, as tuas ideias e dicas têm sido incrivelmente úteis. Vou certificar-me de as aplicar nas minhas viagens futuras. Fico feliz em ouvir isso, John. Espero que estas dicas tornem as suas viagens mais agradáveis e sem stress. Obrigado por partilhar a sua sabedoria, Ana. Um bom planeamento de viagens e aventuras inesquecíveis. Felicito, John. Que as suas futuras viagens sejam preenchidas com experiências maravilhosas e memórias queridas. Absolutamente, Ana. Vamos abraçar a alegria de explorar novos lugares e tirar o máximo proveito de cada viagem que empreendemos. Lição 10. Antecipando o relaxamento. Ana, tenho estado a sentir-me bastante exausta ultimamente. Não há muita coisa a acontecer, apenas estou ansioso para um pouco de relaxamento. E tu? Consigo relacionar-me, John. Por vezes todos precisamos de uma pausa para recarregar e rejuvenescer. Também estou ansioso por algum tempo de inatividade. É importante priorizar o autocuidado e encontrar formas de relaxar. Como costuma relaxar e recarregar as energias, Ana? Uma das minhas formas favoritas de relaxar é lendo um bom livro. Permite-me escapar para mundos diferentes e esquecer o stress do cotidiano. Ler é, de facto, uma excelente maneira de relaxar. Acho isso calmante e ajuda-me a mudar o meu foco para algo agradável. Absolutamente. É como tirar umas férias mentais sem sair do conforto da sua casa. Além da leitura, tem outras atividades para relaxar. Também gosto de praticar yoga e meditação. Ajudam-me a encontrar a paz interior e a trazer uma sensação de calma tanto para a minha mente como para o meu corpo. Isso soa maravilhoso. Envolver-se em atividades conscientes pode realmente ajudar a reduzir o stress e promover o bem-estar geral. Definitivamente. É importante encontrar atividades que ressoem consigo e que lhe tragam alegria e tranquilidade. Não podia estar mais de acordo, Ana. Todos têm maneiras diferentes de encontrar relaxamento, e é essencial descobrir o que funciona melhor para nós individualmente. Absolutamente, John. É tudo uma questão de autoconsciência e ouvir o que a nossa mente e corpo precisam. Para além do relaxamento individual, tem alguma ideia de planear atividades de lazer com amigos ou entes queridos? Passar tempo de qualidade com os entes queridos também pode ser incrivelmente relaxante e rejuvenescedor. É uma oportunidade de ligar e criar memórias duradouras. Concordo. Quer seja para passear juntos, fazer um piquenique ou simplesmente desfrutar da companhia um do outro, acrescenta uma camada extra de alegria e relaxamento. Absolutamente, John. As ligações sociais e as relações significativas são essenciais para o nosso bem-estar geral.
Bem, Ana, espero que tenhas um tempo relaxante e rejuvenescedor pela frente. Aproveite para recarregar as energias e fazer coisas que lhe trazem alegria. Obrigado, John. Desejo-lhe o mesmo. Que encontre o relaxamento e a tranquilidade que procura. Aqui está o poder do relaxamento e do autocuidado. Vamos abraçar a oportunidade de relaxar e encontrar o equilíbrio nas nossas vidas. Felicito, John. Que priorizemos sempre o nosso bem-estar e encontremos momentos de paz e relaxamento no meio da movimentação da vida. Absolutamente, Ana. Vamos fazer do autocuidado e do relaxamento uma prioridade, sabendo que contribui para a nossa felicidade e realização globais. Lição 11: Refrigeração da massa. Ana, estou animada para fazer uns biscoitos hoje. Resfriou a massa. Sim, gelei durante algumas horas. Refrigerando a massa ajuda a firmar e permite que os sabores se desenvolvam. Isso é fantástico. A massa gelada geralmente rende biscoitos com uma textura melhor e evita a propagação excessiva durante o cozimento. Absolutamente. Também ajuda os sabores a fundir, resultando num produto final mais delicioso. Por quanto tempo costuma refriar a massa? Depende da receita, mas normalmente refrio-a durante pelo menos 1 ou 2 horas. Algumas receitas podem exigir tempos de arrefecimento mais longos. Entendo. Portanto, a paciência é a chave quando se trata de alcançar os melhores resultados na panificação. Definitivamente, John. As coisas boas vêm para quem espera, principalmente quando se trata de panificação. Para além dos biscoitos, existem outros tipos de massa que beneficiam do arrefecimento. Sim, existem muitas massas que beneficiam do arrefecimento. As crostas de tortas, por exemplo, tornam-se mais escamosas quando a massa é resfriada antes de estendê-la. É bom saber disso. Refrigerando a massa parece ser uma técnica comum na cozedura para alcançar os melhores resultados. Absolutamente. É um passo simples que pode fazer uma grande diferença na qualidade geral dos seus produtos de panificação. Estou ansioso para provar os biscoitos. A massa gelada resulta frequentemente em biscoitos com uma textura mastigável mas macia. Tenho a certeza que vão ficar deliciosos, John. A massa refrigerada ajuda os biscoitos a manterem a sua forma e garante uma mordida satisfatória. Agradeço as tuas dicas, Ana. É sempre útil aprender os pequenos truques que podem elevar as nossas capacidades de panificação. Estou feliz por poder partilhar o meu conhecimento, John. O cozimento é uma maneira maravilhosa de expressar criatividade e trazer alegria aos outros. Na verdade, Ana, o aroma dos produtos acabados de cozer e a alegria que trazem são verdadeiramente especiais. O cozimento pode ser uma forma de autocuidado e uma forma de mostrar amor àqueles que nos rodeiam. Bem, Ana, agradeço o teu conselho sobre como arrefece a massa. Vamos fazer essas bolachas. Absolutamente, John. Vamos aproveitar o processo e saborear as doces recompensas da nossa aventura de panificação. Aqui está a arte de assar e a magia que acontece na cozinha. Que as nossas bolachas acabem por ser deliciosas delícias. Felicito, John. Que as nossas guloseimas assadas tragam sorrisos e calor aos nossos corações e a quem os aprecia. Absolutamente, Ana. Vamos abraçar a alegria de assar e criar memórias deliciosas juntos.
Lição 12. Manter-se atual com as tendências da indústria. Ana, tenho pensado em como podemos acompanhar as tendências da indústria. Tem alguma sugestão? Absolutamente, John. Uma ótima maneira é participar de conferências relacionadas com a nossa área. Oferecem informações valiosas e oportunidades de networking. É uma boa ideia, Ana. As conferências reúnem especialistas do setor e fornecem uma plataforma para aprender sobre os últimos desenvolvimentos. Na verdade, John, é uma oportunidade para adquirir novos conhecimentos, descobrir tendências emergentes e conectar-se com profissionais com ideias semelhantes. Para além das conferências, existem outras formas de nos mantermos atualizados com as tendências da indústria. Definitivamente. Ler publicações da indústria, blogs e newsletters é outro método eficaz. Fornecem atualizações e análises regulares. Concordo. É importante manter-se informado e estar atento às mudanças que estão a acontecer na nossa indústria. Absolutamente, John. Aprender continuamente e manter-se atualizado com as tendências da indústria ajudam-nos a manter-nos competitivos e adaptáveis. Tem algum recurso específico ou publicação que acha útil? Sim, existem várias revistas conceituadas do setor e plataformas online que cobrem as últimas tendências e insights. Posso partilhar consigo algumas recomendações. Isso seria ótimo, Ana. É sempre útil ter uma lista com curadoria de recursos para se referir. Vou fazer uma lista para ti, John. Incluirá uma variedade de fontes para atender a diferentes interesses e áreas dentro da nossa indústria. Agradeço o seu esforço, Ana. Ter acesso a informações fiáveis e atualizadas é crucial para o crescimento profissional. Não podia estar mais de acordo, John. É importante investir tempo e esforço para manter-se informado e evoluir com a nossa indústria. Para além de frequentar conferências e ler, existem outras estratégias que possamos empregar. Envolver-se em fóruns online e comunidades relacionadas com a nossa indústria também pode ser benéfico. Proporcionam uma plataforma de discussão e partilha de conhecimento. Isso é um bom ponto, Ana. Interagir com colegas da indústria e trocar ideias pode levar a insights valiosos e novas perspectivas. Absolutamente, John. A colaboração e o networking desempenham um papel significativo para manter-se conectado e atualizado. Bem, Ana, agradeço as tuas sugestões. Vamos fazer um esforço consciente para nos mantermos atualizados com as tendências da indústria e continuar o nosso desenvolvimento profissional. Definitivamente, John. Ao manter-nos informados e abraçar a aprendizagem ao longo da vida, podemos prosperar nas nossas carreiras e contribuir significativamente para a nossa indústria. Aqui está a busca do conhecimento e o compromisso de ficar à frente das tendências da indústria. Que estejamos sempre na vanguarda da inovação e do progresso. Felicito, John. Vamos abraçar as oportunidades para aprender, crescer e causar um impacto positivo nas nossas jornadas profissionais. Absolutamente, Ana. Vamos ficar curiosos, adaptativos e de mente aberta enquanto navegamos no cenário em constante evolução da nossa indústria. Lição 13. Previsão do tempo claro. Verificou a previsão, Ana? O que está a dizer do tempo hoje? De acordo com a previsão, deverá ficar limpo o dia todo, sem sinais de chuva ou nuvens à vista.
Isso é uma boa notícia. O tempo limpo significa que podemos planear atividades ao ar livre sem interrupções. Absolutamente, John. É a oportunidade perfeita para desfrutar de um pouco de sol e ar fresco. Estava a pensar em fazer uma caminhada. O tempo claro tornaria a experiência ainda mais agradável. Caminhadas parecem maravilhosas, John. O céu limpo proporcionará vistas deslumbrantes e um agradável ambiente de caminhadas. Na verdade, Ana. É incrível como o clima pode melhorar as nossas experiências ao ar livre. Absolutamente. Quer se trate de caminhadas, piqueniques ou simplesmente passear, o tempo claro adiciona um toque de magia às nossas aventuras ao ar livre. Tem outros planos para o dia, considerando a previsão clara? Pensei em levar o meu tapete de yoga para fora e praticar yoga no parque. O tempo claro criaria uma atmosfera pacífica e serena. Parece uma ideia fantástica, Ana. O yoga na natureza pode ser incrivelmente rejuvenescedor e calmante. Não podia estar mais de acordo, John. A combinação de ar fresco, ambiente natural e um céu claro pode melhorar a conexão mente-corpo. Além das atividades ao ar livre, o tempo claro também nos permite fazer alguma jardinagem ou simplesmente relaxar no nosso quintal. Absolutamente, John. A jardinagem pode ser terapêutica e ter um dia claro dá-nos a oportunidade de cuidar das nossas plantas e apreciar a beleza da natureza. É incrível como o clima pode impactar o nosso humor e as atividades que escolhemos para nos envolver. Na verdade, John, a nossa ligação com a natureza e os elementos é profunda e o tempo limpo proporciona-nos uma experiência positiva e edificante. Bem, Ana, agradeço a previsão clara. Abre-nos um mundo de possibilidades para aproveitarmos o dia ao máximo. Absolutamente, John. Vamos aproveitar ao máximo este tempo claro e criar belas memórias. Vamos limpar o céu e a alegria que eles trazem. Que possamos apreciar a beleza da natureza e aproveitar todas as oportunidades para abraçar o ar livre. Felicito, John. Vamos mergulhar nas maravilhas do tempo claro e encontrar a felicidade no mais simples dos momentos. Absolutamente, Ana. Vamos valorizar o presente do tempo claro e saborear a liberdade e serenidade que nos oferece. Aula 14. Explorando a gastronomia local. Sempre que viajo, adoro experimentar a gastronomia local. Acrescenta um sabor único à minha viagem. Qual é o prato mais original que já experimentou? Oh, há tantos pratos deliciosos e únicos por aí, John. Um que se destaca é o balto, uma iguaria filipina. É um ovo de pato fertilizado com o embrião parcialmente desenvolvido no interior. Isso soa intrigante, Ana. É fascinante como diferentes culturas têm os seus próprios pratos distintos. Absolutamente, John. Explorar a gastronomia local permite-nos compreender e apreciar as diversas tradições culinárias espalhadas pelo mundo. Já experimentou outros pratos únicos de diferentes países? Sim, também experimentei o haggis, um prato tradicional escocês feito de coração, fígado e pulmões de ovelha, misturado com cebola, especiarias e aveia. Isso é bastante aventureiro, Ana. É incrível como certos pratos podem estar tão profundamente enraizados na cultura e na história de um país.
Na verdade, John, a comida tem o poder de contar histórias e de nos ligar a um lugar e às suas gentes. Existem outros pratos únicos que tenha deparado durante as suas aventuras culinárias? Outro prato interessante que experimentei foram as escamoles, que são larvas de formigas colhidas das raízes das plantas de agave. É considerada uma iguaria no México. Uau, isso é definitivamente algo de que nunca ouvi falar antes, Ana. É fascinante como os ingredientes e tradições locais moldam a cozinha de uma região. Absolutamente, John. Explorar a gastronomia local não só encanta as nossas papilas gustativas, mas também aprofunda a nossa compreensão do património de uma cultura. Não podia estar mais de acordo, Ana. É uma forma maravilhosa de mergulhar no estilo de vida e tradições locais. Na verdade, John, a comida pode ser uma porta de entrada para descobrir o coração e a alma de um lugar. Bem, Ana, sou grato pelas vossas ideias sobre pratos únicos de diferentes países. Isso despertou ainda mais a minha curiosidade. Fico feliz em ouvir isso, John. Explorar a gastronomia local é uma forma emocionante e deliciosa de abraçar a riqueza do nosso mundo. Aqui está a alegria da exploração culinária e os sabores que nos transportam para diferentes cantos do globo. Que possamos continuar a saborear e apreciar a diversidade das cozinhas locais. Felicito, John. Vamos embarcar em aventuras culinárias, um prato de cada vez, e criar memórias gastronómicas inesquecíveis. Absolutamente, Ana. Vamos estar abertos a novos sabores, texturas e aromas, e deixar a gastronomia local ser o nosso guia para experiências de viagem inesquecíveis. Lição 15. Próximos destinos de viagem. Estou a pensar em viajar no próximo mês. Mal posso esperar para explorar um novo lugar. E tu, Ana? Oh, também adoro viajar, John. No próximo mês, estou a pensar visitar uma encantadora cidade à beira-mar. Está na minha lista de desejos há algum tempo. Isso soa maravilhoso, Ana. As cidades costeiras têm um charme único e oferecem uma atmosfera relaxante. Alguma razão em particular que escolheu esse destino? Sempre fui atraído pelo som calmante das ondas e pela beleza das paisagens costeiras. Quero experimentar a tranquilidade e serenidade da beira-mar. Isso soa incrivelmente pacífico, Ana. É incrível como diferentes destinos oferecem experiências diversas e apelam às nossas preferências individuais. Absolutamente, John. Explorar novos lugares alarga os nossos horizontes e enriquece a nossa compreensão do mundo. Tem alguma atividade ou atrações específicas em mente para a sua escapadela à beira-mar? Planejo fazer longas caminhadas ao longo da praia, saborear marisco fresco e capturar o pôr do sol deslumbrante com a minha câmera. Será uma mistura perfeita de relaxamento e exploração. Isso soa como um itinerário delicioso, Ana. Espero que tenha um tempo memorável a captar a beleza da cidade costeira. Obrigado, John. Estou muito ansioso por isso. E tu? Algum destino específico que está a considerar? Estou inclinado para uma região montanhosa, Ana. Adoro fazer caminhadas e estar rodeado de paisagens de cortar a respiração. É uma ótima maneira de se reconectar com a natureza. Isso soa fantástico, John. As montanhas oferecem um tipo diferente de beleza e um sentido de aventura.
Existem trilhos ou picos específicos que tenha em mente? Ouvi falar de um trilho desafiador que leva a um impressionante pico de montanha. É conhecida pelas suas vistas panorâmicas e pelo sentido de realização que traz. Isso soa como uma experiência estimulante, John. Caminhar até um pico de montanha e ser recompensado com vistas deslumbrantes é verdadeiramente especial. Absolutamente, Ana. A sensação de estar lá em cima, rodeado pela grandeza da natureza, está além das palavras. Não podia estar mais de acordo, John. São momentos como estes que nos lembram as maravilhas do nosso planeta. Bem, Ana, parece que ambos temos planos de viagem emocionantes para o próximo mês. Que as nossas viagens sejam preenchidas com descoberta, alegria e experiências inesquecíveis. Na verdade, John. Vamos abraçar a emoção da exploração e criar belas memórias nos locais que visitamos. Aqui está a antecipação de novas aventuras e a emoção de descobrir tesouros desconhecidos. Que as nossas viagens despertem a nossa curiosidade e nos deixem inspirados. Felicito, John. Vamos embarcar nas nossas respectivas jornadas de coração aberto e mentes abertas, prontos a abraçar a magia das viagens. Aula 16, partida no aeroporto. Estou na Virgin Atlantic para o meu voo. Por acaso sabe o número do portão, Ana? Deixa-me verificar, John. Sim, o seu voo está a partir do portão 23. Não se esqueça de verificar os ecrãs do aeroporto para quaisquer atualizações de última hora. Obrigado, Ana. Agradeço a sua ajuda. É sempre bom ter o número do portão à mão para garantir uma partida tranquila. Absolutamente, John. Saber o número do portão com antecedência poupa tempo e ajuda-nos a navegar no aeroporto de forma mais eficiente. Viaja hoje também, Ana. Sim, estou a voar com outra companhia aérea. Vou verificar o meu cartão de embarque para ver a que portão preciso ir. É sempre emocionante ver diferentes companhias aéreas e passageiros a juntar-se no aeroporto. É como um centro de viagens diversas. Concordo, John. Os aeroportos têm uma atmosfera vibrante com pessoas de todas as classes sociais, cada uma com o seu próprio destino e propósito. É isso que torna as viagens tão fascinantes. É uma oportunidade de nos conectarmos com pessoas de diferentes culturas e origens. Absolutamente, John. Alarga a nossa perspectiva e recorda-nos a vastidão e diversidade do nosso mundo. Acho o processo de embarcar no avião e decolar bastante emocionante. É o início de uma nova aventura. Não podia estar mais de acordo, John. A antecipação aumenta à medida que nos instalamos nos nossos lugares e nos preparamos para a descolagem. E uma vez que estamos no ar, podemos desfrutar das vistas deslumbrantes de cima e da sensação de estarmos suspensos entre dois mundos. É uma experiência única, de facto. Ver o mundo a partir de uma visão panorâmica dá-nos uma perspectiva diferente sobre o nosso planeta. Alguma vez teve alguma experiência memorável durante os seus voos, Ana? Sim, lembro-me de uma vez em que a comissária de bordo me surpreendeu com um pequeno bolo de aniversário durante o voo. Tornou essa viagem ainda mais especial. Isso é adorável, Ana.
É reconfortante quando as companhias aéreas vão além para fazer com que os passageiros se sintam valorizados e celebrados. É mesmo, John. Esses pequenos gestos podem fazer uma grande diferença e criar memórias duradouras. Bem, Ana, é melhor eu ir para o portão 23 agora. Obrigado mais uma vez por me ajudarem com o número do portão. Seja bem-vindo, John. Tenha um voo fantástico e aproveite a sua viagem. Boa viagem. Obrigado, Ana. Viagens seguras para si também, onde quer que esteja o seu destino. Até a próxima. Lição 17. Maximizar a produtividade. Ultimamente tenho lutado para me manter a par das minhas tarefas. Há tanta coisa para fazer e quero tirar o máximo proveito dos meus dias. Percebo, John. Pode ser um desafio gerir as nossas responsabilidades e garantir que utilizamos o nosso tempo de forma eficaz. Exatamente, Ana. Sinto que há sempre distrações que me afastam daquilo que preciso realizar. Uma estratégia que funcionou para mim é a criação de uma lista de tarefas. Ajuda-me a manter-me organizado e a priorizar as minhas tarefas. É uma ótima ideia, Ana. Vou tentar. Ter uma lista clara de coisas a abordar pode fornecer um senso de direção e foco. Absolutamente, John. Outra dica é dividir as tarefas maiores em tarefas mais pequenas e mais gerenciáveis. Faz com que se sintam menos opressadores. Posso ver como isso seria útil. É mais fácil manter-se motivado e acompanhar o progresso quando as tarefas são pequenas. Definitivamente, John. E não se esqueça de atribuir horários específicos para cada tarefa. Ajuda a criar um calendário estruturado e evita a procrastinação. Bom ponto, Ana. Costumo subestimar o tempo que algumas tarefas vão levar, e isso desperta o meu dia inteiro. A definição de prazos realistas é crucial. Absolutamente. A gestão do tempo é a chave para maximizar a produtividade. É importante estar atento à forma como alocamos o nosso tempo e evitar atividades desnecessárias que desperdiçam tempo. Tens razão, Ana. Preciso de ser mais disciplinado e evitar ficar preso em distrações como redes sociais ou multitarefa excessiva. É um desafio comum, John. Minimizar distrações e manter o foco requer autodisciplina, mas vale a pena o esforço para aumentar a produtividade. Vou definitivamente trabalhar nisso. Outra coisa que ouvi é benéfica é fazer pequenas pausas entre as tarefas para recarregar e evitar o burnout. Isso é uma ótima sugestão, John. Os nossos cérebros precisam de momentos de descanso para se manterem afiados e manter a produtividade ao longo do dia. Absolutamente, Ana. É tudo uma questão de encontrar o equilíbrio certo entre trabalho e descanso. Quebras de qualidade podem realmente aumentar a nossa eficiência geral. Não podia estar mais de acordo, John. E não esqueçamos a importância de cuidar de nós mesmos através do sono, nutrição e exercício adequados. Tens toda a razão, Ana. Quando priorizamos o nosso bem-estar, temos mais energia e foco para enfrentar as nossas tarefas de forma eficaz. Bem, John, temos de melhorar a gestão do tempo, aumentar a produtividade e tirar o máximo proveito dos nossos dias. Absolutamente, Ana. Felicitações a isso. Vamos implementar estas estratégias e criar uma rotina diária mais produtiva e gratificante.
Aula 18. Navegando no aeroporto. Estou a tentar encontrar as lojas Duty Free. Sabe onde estão localizados, Ana? Sim, John. Estão localizados no segundo andar, logo após o posto de controle de segurança. Isso é útil, Ana. Gosto sempre de navegar pelas lojas Duty Free antes do meu voo. Tem uma grande seleção de produtos, desde cosméticos e perfumes a eletrónica e souvenirs. Vou certificar-me de verificá-los. É uma oportunidade perfeita para comprar alguns presentes para a minha família e amigos. Absolutamente, John. As compras isentas de impostos permitem obter artigos a um preço mais acessível em comparação com as lojas de retalho regulares. Isso é um bônus. Posso poupar algum dinheiro enquanto obtenho produtos de qualidade. Definitivamente. Lembra-te de verificar os subsídios e restrições para artigos duty free, especialmente se viaja internacionalmente. Vou ter isso em mente, Ana. É importante cumprir os regulamentos aduaneiros para evitar quaisquer problemas. Exatamente. E por falar no segundo andar, existem também vários restaurantes e cafés por lá. É bom saber disso. Posso dar uma refeição rápida antes do meu voo. É uma ótima ideia, John. Desfrutar de uma refeição ou de uma chávena de café pode tornar o tempo de espera mais agradável. Absolutamente. É bom sentar-se, relaxar e saborear uma deliciosa refeição antes da viagem. E se tiver alguma preferência ou restrição alimentar específica, certifique-se de perguntar sobre as opções disponíveis. Obrigado pelo lembrete, Ana. Vou fazer questão de perguntar sobre quaisquer opções vegetarianas ou sem glúten. Seja bem-vindo, John. É importante ter uma experiência confortável e agradável no aeroporto. Definitivamente. Os aeroportos podem ser movimentados e avassaladores, mas saber onde encontrar as comodidades de que precisamos torna tudo mais fácil. Isso é verdade, John. Familiarizar-nos com o layout e as instalações do aeroporto de antemão pode poupar tempo e reduzir o stress. Concordo, Ana. Permite-nos navegar no aeroporto de forma mais eficiente e focar em desfrutar da nossa viagem. Absolutamente. Por isso, lembrem-se, as lojas e restaurantes duty free ficam no segundo andar, logo após o posto de controle de segurança. Obrigado pela informação, Ana. Agradeço a sua ajuda. É sempre bom estar bem informado. Seja bem-vindo, John. Tenha um tempo fantástico explorando as lojas duty free e desfrute da sua refeição. Viagens seguras. Obrigado, Ana. Vou tirar o máximo proveito da minha experiência no aeroporto. Até a próxima.